Querido Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, levando a sua palavra de amor. Que neste momento consigamos acalmar os nossos corações e deixar que os ensinamentos do seu Evangelho se tornem luz em nossas vidas. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de todos nós, que abençoe o nosso planeta, que nos abençoe, nos guie e nos proteja, para que possamos passar por este momento tão delicado com muita força e esperança, tendo a confiança e a certeza de que estaremos com os nossos valores renovados e nossa fé fortalecida quando tudo isso passar. Que assim seja. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Recebam o nosso carinho e votos de muita paz. Estamos vivendo um momento muito delicado e por isso eu gostaria de iniciar contando uma história que recebi esses dias através das redes sociais. Entre tantas histórias que temos recebido diariamente, para mim esta foi uma das mais belas. A história se passa há muito tempo atrás, antes mesmo dos humanos estarem neste planeta, quando a Terra ainda era habitada apenas por sentimentos. Existia uma ilha onde todos os sentimentos moravam: felicidade, tristeza, sabedoria e todos os outros, incluindo o amor. Um dia foi anunciado aos sentimentos que a ilha iria afundar e que todos eles precisavam sair da ilha o mais rápido possível. Então, todos os sentimentos prepararam os barcos e saíram para o mar aberto. O amor foi o único que ficou na ilha. Ele queria ficar até que ela começasse a afundar. E quando o amor estava quase se afogando, ele decidiu pedir ajuda. A riqueza estava passando por ali em um lindo barco, e o amor disse: "Riqueza, você pode me levar com você?" E a riqueza respondeu: "Ah, eu não posso. Eu tenho muito ouro e muita prata aqui no meu barco. Aqui não tem lugar para você." O amor decidiu pedir ajuda para a vaidade, que também estava passando por ali. "Vaidade, por favor, me ajuda." "Ah, eu não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado, vai estragar o meu barco." A tristeza estava ali por perto, então o amor pediu ajuda. "Tristeza, deixa eu ir com você?" "Ai, amor, eu tô tão triste que eu prefiro ir sozinha." A felicidade passou também pelo amor, mas ela estava tão feliz que nem ouviu quando ele a chamou. De repente o amor ouviu uma voz: "Vem, amor, eu te levo." Era um senhor. O amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar o nome do senhor. E quando eles chegaram em terra firme, o senhor foi embora e seguiu o seu caminho. Então o amor virou para a sabedoria, uma senhora, e perguntou o nome do senhor que o tinha ajudado. "Era o tempo", respondeu ela. "O tempo? E por que é que o tempo me ajudou?" "Porque o tempo é assim. O tempo ajuda, o tempo resolve os problemas, o tempo coloca tudo no seu lugar." Às vezes, nos deparamos com problemas e situações que chegam tão de repente que nos invadem de insegurança e medo, porque não sabemos como lidar com aquela situação. Mas o tempo ensina, o tempo reorganiza, o tempo coloca tudo no seu lugar. Neste momento difícil, não vamos esquecer que estamos todos juntos nessa situação. E com amor um pelo outro, e o tempo para tudo se organizar, nós vamos passar por tudo isso juntos.
Vamos encarar o medo de frente e fazer o que tem que ser feito. Vamos colocar em prática todas as recomendações que estamos recebendo e assim proteger uns aos outros, cuidando especialmente dos mais frágeis e fazendo a nossa parte para chegarmos a dias melhores. O mundo depende de nós para se curar e tudo isso vai passar. A fé e o medo precisam que a gente acredite em algo que não podemos ver. A escolha é nossa. Nós geralmente sofremos mais na imaginação do que na realidade. Queridos irmãos, essa história é muito linda, vocês não acham? Mas será que a tristeza, por estar tão triste, não deveria ter atendido ao pedido do amor? Com certeza, a companhia do amor iria lhe ajudar. Será que a felicidade não deveria ter prestado atenção à sua volta e ter ajudado o amor? De que adianta tanta felicidade se não for para irradiar e compartilhar para um bem maior? De que adianta estarmos tão felizes se não estivermos dispostos a ajudar nossos irmãos? Será que esta felicidade não corre o risco de se transformar em solidão? Será que os sentimentos da nossa história não deveriam ser educados, buscando cada um a sua transformação interior para serem luz um na vida dos outros? Mahatma Gandhi nos diz: temos medo de estarmos conosco, de mergulharmos em nosso interior. O silêncio e sua prática nos leva a esta possibilidade de encontro profundo e revitalizador. Com o silêncio encontramos a paz, e o amor incondicional vem com toda a força transformadora. O amor é a força mais sutil do mundo. O mundo está farto de ódio, e é esse ódio irracional e distante da força criadora que destrói, corrompe e ensurdece a humanidade. Pare, recomece, reprograme-se. O silêncio pode ser o ponto-chave desta nova caminhada. Pratique-o diariamente e transforme um pouco o nosso mundo. Ouça-se. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Pratique diariamente o silêncio da paz. Respire profundamente algumas vezes. Inspire e sopre lentamente, até ir relaxando e mergulhando dentro de si mesmo. Feche os olhos e silencie seus medos, preocupações e ansiedades diárias, por alguns momentos. Dê a chance à sua paz e à paz do mundo. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Atitudes simples podem melhorar a sua vida. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Espalhe essa ideia. Transforme o mundo a partir de você. Seja a mudança que você deseja para o mundo. Este é o momento de nos voltarmos para dentro de nós, de ficarmos a sós conosco, de nos conhecermos intimamente. Afinal, cada um de nós é uma obra-prima de Deus, e por mais que se criem leis, por mais que hoje estejamos todos na mesma situação, no mesmo barco, não iremos sentir da mesma forma, não iremos agir da mesma forma, pois somos seres únicos. Como dissemos, cada um irá sentir de uma forma, mas na maioria das vezes não sabemos como lidar com os nossos sentimentos e emoções, principalmente em momentos desafiadores e totalmente incertos, como o que estamos vivendo hoje. O livro Renovando Atitudes
por Francisco, do Espírito Santo Neto e Hamed, nos diz que o Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais, na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades, que herdamos da paternidade divina. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo a autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. O livro ainda nos fala que somos regidos pelas leis das vidas sucessivas e, por isso, estamos em diferentes níveis de amadurecimento. Compreendemos que cada ser está num determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Por isso, mergulharmos dentro de nós mesmos nos fará entender nossas atitudes e comportamentos, a fim de buscarmos nossa melhora íntima, reconstruindo-nos ou transformando-nos interiormente para que o reino dos céus se edifique dentro de nós mesmos. Ao ficarmos a sós conosco e buscarmos nossos sentimentos, podemos encontrar raiva, tristeza, ansiedade, angústia, solidão, cansaço, medo, vergonha, carinho, amor. E muitas vezes podemos encontrar todos estes sentimentos juntos. A parábola da luz sobre o velador e sobre o candelabro nos diz: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. Nesta passagem de Lucas, podemos comparar os sentimentos e emoções com a lâmpada sobre o candelabro, que não deve ser escondida, mas exposta a fim de que os que entram vejam a luz. Buscando entender melhor as palavras do nosso querido Mestre Jesus, quando ele nos disse: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido, e sim sobre o candelabro, Jesus está querendo nos dizer: não há ninguém que, depois de ter recebido as lições de Jesus, as guarde apenas para si ou as escondam, mas coloca sobre o alcance de todos, a fim de que aqueles que entrem conheçam a verdade. Jesus nos deixa aqui a mais alta sabedoria do autoconhecimento e da autorrealização, pois nossos sentimentos e emoções são tudo o que temos para perceber a luz da vida. Quase sempre, todos estamos vinculados a fatores de situações pretéritas, que incluem atitudes de defesa, negações ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes da vida. Tendências ou pensamentos julgadores são sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Censuras, observações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, inclusive de instituições diversas, formaram em nós um tipo de reservatório moral, coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más. Nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista,
a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Em outras palavras, como forma de defender e proteger nossos valores sagrados, isto é, nossas aquisições mais fortes e poderosas, que nos servem como forma de sustentação. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Explicando melhor, a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Os indivíduos podem ser considerados, nestes casos, excelente espelho, no qual veremos quem somos realmente. Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais de nossos conceitos e atitudes inadequadas. Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Quando não enxergamos a nós mesmos, nossos comportamentos perante os outros não são totalmente livres para que possamos fazer escolhas ou emitir opiniões. Estamos amarrados a formas de avaliação, estruturadas nos mecanismos de defesa, processos mentais inconscientes que possibilitam ao indivíduo manter sua integridade psicológica através de uma forma de auto-engano. Certas pessoas simplesmente, por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar seus sentimentos e emoções, disfarçando-os no inconsciente. Em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre a sua verdade. Portanto, julgar, medir, sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si, com seu julgamento. Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos se tornará nossa real medida, ou seja, como iremos viver com nós mesmos e com os outros. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental, ou mesmo antipatizam com sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Com frequência, escolhemos e emitimos opiniões e, consequentemente, atraímos tudo aquilo que irradiamos. A psicologia diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências, os quais usamos para julgar e emitir pareceres, acontece de modo automático, ou seja, através de mecanismos não perceptíveis. É quase inconsciente para nossa casa mental o que escolhemos ou punimos, pois, sem nos dar conta, acreditamos estar usando o nosso arbítrio, mas, na verdade, estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por arquivos
que registram tudo o que nos ensinaram a respeito do que deveríamos fazer ou não, sobre tudo o que é errado ou certo. Podemos dizer que um comportamento é completamente livre para eleger um conceito eficaz somente quando as decisões não estão confinadas a padrões mentais rígidos e inflexíveis, não estão estruturadas em preconceitos e não estão alicerçadas em ideias ou situações semelhantes que foram vivenciadas no passado. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão, no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Para sermos livres realmente, para nos movermos em qualquer direção, com vista à nossa evolução e crescimento como seres imortais, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Para alcançarmos nossa reforma íntima, precisamos mergulhar dentro de nós mesmos, pois são os sentimentos e emoções que nos guiam e nos fornecem indicações importantes para a nossa vida de relação. Os sentimentos e emoções são bússolas que nos norteiam os caminhos da vida. Quando nos permitimos sentir todas as sensações que partem do nosso universo interno, que partem do nosso íntimo, e nos permitirmos sentir essas sensações livres de julgamentos precipitados ou de qualquer condenação, nos tornamos emocionalmente educados. Nossos sentimentos e emoções são tudo o que temos para perceber a luz da vida. Não experimentá-los nem expressá-los seria o mesmo que destruirmos o elo com o nosso coração, com o nosso espírito. Seria como colocarmos a lâmpada em lugar escondido ou debaixo do alqueire. Seria vivermos distanciados do verdadeiro significado da vida. Não precisamos nos culpar por experimentar nossos sentimentos e emoções, pois eles não são traços da nossa personalidade. Não são errados ou impróprios, são apenas energias emocionais. A emoção é energia em movimento. Admitir medo ou raiva diante de fatos é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva nos proporciona um estado de alerta, para que possamos nos defender de algo ou de alguém, enquanto o medo nos favorece diante de situações de risco. Sentir inveja é muito diferente do agir com base nelas. Não é porque temos eventuais crises de inveja que devemos ser considerados indivíduos maus. Sentir inveja não é o mesmo que roubar, lesar ou causar dano a alguém. Assim como, quando registramos súbitas sensações de compaixão e generosidade, também não podemos ser chamados de pessoas plenamente bondosas. Sentimentos e emoções nos guiam, nos indicam caminhos. Se não sentimos, não analisamos os pensamentos que acompanham nossas emoções e não sabemos o que nossa alma está tentando mostrar. Todos os dias convivemos com diversas emoções. Por exemplo, tristeza mais amor é a saudade, tristeza mais raiva, mágoa ou irritação. Alegria e amor, ânimo. Alegria e medo, ansiedade, insegurança. Medo e raiva, depressão, desânimo. Medo com tristeza, solidão. Medo com alegria, vergonha. Amor e medo, ciúme. Amor e raiva, vingança. Medo e orgulho, timidez. Raiva e orgulho, desprezo. Precisamos começar a desenvolver nossa própria educação do sentimento, aprendendo o que e como sentir, pois, como já dissemos anteriormente, os sentimentos são bússolas que nos norteiam os caminhos da vida. Devemos estar atentos aos nossos sentimentos,
Devemos aprender a escutá-los, buscar compreender o que eles querem nos dizer, para que possamos usá-los da forma mais adequada, de acordo com cada situação. Quando isso acontecer, teremos o nosso coração e a nossa mente em paz. Assim poderia ter sido com os sentimentos da nossa história. A tristeza não precisaria estar só, a felicidade poderia ter ajudado, a vaidade entenderia o valor e a alegria de olhar para o próximo, e todos estariam com o coração e a mente em paz. É preciso que conquistemos as pessoas com a nossa transformação, procurar educar nossos sentimentos e emoções para cada vez mais percebermos a luz da vida. Quando Jesus falou: "Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver", ele quis nos ensinar que não se coloca uma luz embaixo do móvel, porque ela não vai iluminar. Quer dizer também que, se temos conhecimentos, devemos ensinar o que sabemos para aqueles que não têm. Devemos mostrar-lhes a luz do Evangelho, do amor no coração. É isto que devemos buscar, a luz da vida. E para isso, não devemos ter vergonha em demonstrar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, pois este caminho nos auxilia e fortalece, nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com aceitação e perseverança, na busca da nossa evolução espiritual. Precisamos nos educar e olhar o lado bom das coisas, e para isso precisamos ter coragem para sentir as nossas emoções e educá-las para levarmos a ação do Evangelho para dentro de nós, para nossas vidas. E assim seremos este alicerce de luz que nos sustenta e ampara, e com esta luz dentro de nós, poderemos colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Não espalhar a nossa luz é esconder a luz que poderia beneficiar a muitos. Temos de ser fiéis à nossa fé, ter coragem e lutar por tudo aquilo que acreditamos. O dever do espírita é instruir, e para ensinar é preciso primeiro aprender, e para aprender é preciso estudar. Precisamos ter coragem para levarmos a ação do Evangelho para dentro de nós, para nossas vidas, para nossos irmãos. É importante observar que precisamos ensinar as verdades a todos, mas não vamos insistir com aqueles que Jesus chamava de gentios, ou seja, aqueles que são materialistas e zombam das coisas espirituais. Todos nós temos um momento de despertamento para a verdade cristã. Respeitemos esse tempo nos outros. Para esses, não insistamos. Prece, carinho pelo companheiro e silêncio é o melhor remédio. Temos de ter a compreensão cristã para as dificuldades e defeitos dos outros, pois todos temos nossos sofrimentos. Para isso, devemos ter fé e acreditar na vida eterna do Espírito e na felicidade que poderemos alcançar, se formos bons. Portanto, não devemos reclamar do sofrimento. Devemos abençoá-lo, pois ele tem o poder de nos fazer amadurecer. Desenvolver força, coragem e paz interior demanda tempo. Não espere resultados rápidos e imediatos, sob o pretexto de que decidiu mudar. Cada ação que você executa permite que essa decisão se torne efetiva dentro de seu coração. Dalai Lama nos diz: hoje a humanidade está enxergando que, independente do que temos, de onde trabalhamos, de onde moramos, da forma como vivemos, somos todos iguais e estamos todos dentro do mesmo barco. É chegada a hora de nos ajudar, com amor e muita solidariedade. Então, meus queridos irmãos,
Vamos aproveitar este momento para nos melhorarmos, para olharmos para dentro de nós, para educarmos nossos sentimentos e emoções. Vamos buscar a luz da vida e colocá-la sobre o nosso candelabro, para que todos possam ver. Vamos ter fé e confiar em Deus, pois sabemos que não cai uma folha da árvore se não for a vontade dele. Vamos acreditar que tudo vai passar. Vamos aproveitar o nosso tempo, porque o tempo resolve. O tempo coloca tudo no seu lugar. Desejamos a todos vocês muita saúde e que possamos seguir a nossa caminhada com esperança e paz no coração. Que assim seja.